O Rio Grande do Sul contabiliza a marca de mais de 24 mil casos confirmados de dengue. É quase o triplo de registros em relação ao mesmo período do ano passado. Porto Alegre é a segunda cidade do estado com maior número. Até a gravação desta reportagem, já são mais de 2 mil casos de dengue na capital gaúcha. No Com a Câmara na cidade de hoje, nós vamos avaliar as causas do aumento desses índices, como a doença se manifesta e que ações todos nós podemos fazer para frear o avanço da dengue. O Rio Grande do Sul está em alerta epidemiológico crítico. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a infestação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, já atingiu mais de 90 municípios gaúchos. Do total de casos com transmissão local, mais da metade se concentra em Porto Alegre. Os bairros com maior incidência da doença estão na Zona Leste e na Zona Sul da capital. O gerente da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde da capital explica o que pode ter originado a explosão de casos na cidade. A gente, na verdade, acompanha, né, ao longo dos anos os dados de infestação e a gente sabe que a cada 3 anos, geralmente concatenado ao Laninha, a gente tem um aumento de infestação. A gente até aguardava, né, já que a gente acompanha 2016, 19, agora 22, um aumento de casos, mas não esperava um aumento tão grande assim. Né? Foi realmente bastante expressivo. Assim. A gente tem mais casos agora do que nos últimos 8 anos. Uma das coisas que a gente imagina, né, está realmente atrelada à questão de hábitos da população, né, a forma de cuidar do seu ambiente. A gente imaginava, saindo da pandemia, as pessoas tivessem mais cuidado com o seu ambiente interno, o que não aconteceu. A gente verifica muitos larvários assim no peridomicílio, né, às vezes até em ambientes públicos, as pessoas com o foco de lixo, o pneu mal destinado, né. A gente imagina, né, que, claro, além da receptividade climática, as questões todas do clima, essa questão de comportamento das pessoas assim, tem influenciado na alta infestação e, portanto, o número de casos maior esse ano. A gente tem um número de casos inéditos, infelizmente um número de óbitos inédito também, em virtude do tamanho do surto, não é? E isso deve estar relacionado com inúmeras questões. Uma, a infestação do mosquito que, ao longo das últimas 2 décadas, está alcançando agora, digamos assim, um ápice de todo o processo que nós tínhamos, né? Então, de encontrar o mosquito em grandes quantidades nas regiões urbanas do Rio Grande do Sul. Se associa aí essa própria atividade muito grande da dengue no resto do país. E, por último, eventos socioeconômicos e ecológicos, quais sejam a questão toda do empobrecimento dado pela crise, a sucessão do início de uma crise econômica, a própria pandemia, a crise econômica agravada a partir desse processo, então a carência, né, no processo de urbanização, cada vez mais pessoas vivendo sob condições que não permitem ter um manejo tão bom, não é? E evitar a questão de acúmulo de água indevido. Nós tivemos, lembremos, uma estiagem muito forte esse ano, durante o verão, em todos os locais no Brasil e em outros países do mundo, onde você tem uma temporada de estiagem durante a temporada quente, você desenvolve um risco aumentado de gerar um surto de dengue. Isso já aconteceu em São Paulo, lá naquele momento do volume morto, aconteceu numa grande estiagem em Goiás e em muitas outras localidades. O que acontece? As pessoas são obrigadas a reservar água para a higiene, para a cozinha, para a própria dessedentação, para tomar água, especialmente em comunidades mais carentes, porque a água está indo e voltando quando a gente tem estiagem. Até a gravação da reportagem, o Rio Grande do Sul contabilizou 29 mortes por dengue no estado, sendo uma em Porto Alegre. E para a gente acabar com a proliferação do mosquito na nossa casa, é fundamental que a gente entenda como acontece o ciclo da doença e como se dá a transmissão da dengue. E se alimentam preferencialmente no ambiente urbano de sangue humano. Isso é necessário para que as fêmeas do mosquito elas tenham, colhendo do sangue, os alimentos necessários para todo o processo do início da gestação, entre aspas, dos filhotes, dos novos mosquitos que vão nascer. Então, elas fazem essa alimentação nas pessoas, se enchem de sangue. Esse sangue acaba nutrindo o início daqueles ovos que estão lá fecundados, que depois elas vão colocar na água. Não é? Esses ovos na água vão virar larvas, vão virar pupas e depois vão acabar virando novos mosquitos. Esta alimentação da fêmea, se ela se alimentar num indivíduo que tem o vírus, ela vai adquirir o vírus
E para que as pessoas tenham uma ideia, ela vai se infectar com o vírus vai replicar no seu trato digestivo, ele vai replicar nas peças salivares que ela produz de saliva e ele vai ser, quando ela for se alimentar em outra pessoa, ele vai acabar infectando um novo ser humano, porque ele não só estava presente no primeiro, como ela se infecta, ele se multiplica e vai acabar indo para uma outra pessoa. Se você tiver 1, 2, 3, 4, 30 picadas, não, a partir de 1 ou mais mosquitos infectados, é aí que você vai adquirir a doença. Então, a transmissão se dá pelo mosquito e, por isso, as estratégias de prevenção estão extremamente associadas com eliminar o ciclo de vida do mosquito. Conforme o boletim semanal sobre a dengue, divulgado no último dia 18 de maio pela Secretaria Municipal de Saúde, até a primeira quinzena do mês, foram notificadas 3.517 suspeitas de dengue na capital, das quais 2.008 foram confirmadas. Desse total de casos confirmados, 90 foram de infecções contraídas fora de Porto Alegre e 1.918 contaminações ocorreram na cidade. Equipes da Prefeitura realizam um trabalho de combate, fiscalização e monitoramento de armadilhas no município. Um mapa em tempo real mostra os locais com maior incidência de fêmeas do Aedes aegypti. Na primeira quinzena de maio, o índice médio de insetos esteve no nível crítico. Das 867 armadilhas vistoriadas, foram coletadas 711 fêmeas de Aedes. Pode parecer pequena e inofensiva, mas se tiver condições favoráveis para o seu desenvolvimento, principalmente em água parada, a larva pode se transformar no mosquito Aedes aegypti. Por isso a importância da gente eliminar qualquer foco na rua e também dentro de casa. Quanto tempo demora para essa larva virar um mosquito? Em 8 dias a larva vai se transformar em pupa e em seguida em 2 dias ela se transforma em mosquito. Então o ciclo dele é aproximadamente 8 dias. Quanto tempo um ovo, pode durar e isso pode depois no futuro virar, desenvolver? O mosquito, ele coloca os ovos nas bordas dos potes e se você despreza o pote, a água do pote, guarda ele e até 1 ano depois você coloca a água novamente, esses ovos se proliferam e se transformam em mosquito. Então a importância de ter uma cultura também de higienização sempre. Isso, quando desprezar a água naquele depósito que criou lavinhas, higienizar, passar uma escovinha ou uma esponja nas bordas para que elimine também os ovos, que eles são transparentes, que não dá para perceber, então sempre é bom higienizar o material que foi descartado a água com as lavinhas. E pode parecer que é muito complexo e difícil, porque a gente, acompanhando vocês aqui, viu que é muita procura, às vezes em lugares assim muito pequenos, que a gente nem imagina que está um mosquito ali. Como transformar isso, além de um desafio, de poder estar sempre podendo ter essa postura de higiene, realmente é uma questão de tornar isso um hábito mesmo? É importante transformar isso em um hábito, sempre dar uma olhadinha no pátio e o principal, aceitar a visita do agente, porque ele vai só para passar informações e às vezes um local que você nem percebe, que você imagina que não tem a larva que você está cuidando, ou às vezes por descuido ou pela correria do dia a dia, tu nem percebe que tem o mosquito e quando a gente vai lá, encontra a larva e ele só vai dar informação, ele não vai fazer nada além disso, dar informação, desprezar aquela água. O agente está só para ajudar a população, não é para fazer notificação, não é para multar, o intuito dele é só ajudar a população. No bairro Bom Jesus, um dos locais com maior incidência de casos de dengue na cidade, os agentes fazem todo um trabalho de conscientização e ajuda aos moradores para eliminar os criadouros dos mosquitos. Dona Vera contraiu a doença no mês passado, foi internada no hospital e hoje já está recuperada.
A gente sabia já da história do mosquito, da doença do mosquito, né? Mas a gente sempre pensa que nunca cai na gente, é só os outros, né? E aí foi esse o motivo que a gente assim não, a gente tem tanto cuidado, a gente cuida tanto essas plantas, as coisas, não deixa água, que se tem, como a gente tapa, como aí vocês viram, com balde com pano, mas acontece que a gente não se certo, daqui a um pouco a gente meio que relaxa e coisa, e quando vê, né? Já está. Eu, por exemplo, assim, a dengue, é um mosquito que vem e pica a gente, então eu nem sei. Só a gente prestar atenção, eu presto muita atenção. Olha, estão dizendo lá na Vila Tal, está assim, é perto aqui de casa, de repente está tudo aqui. Então a gente está sempre antenado, né? Mas sabe como é, velho esquece também das coisas, né? É muito fácil esquecer. É, dona Vera, mas não pode esquecer. Por isso, os agentes alertam para a importância de mudarmos os nossos hábitos e tornar o cuidado frequente. A ajuda de toda a família faz a diferença. Nesta outra residência, o agente Moacir passou as principais orientações para a dona Marli. Porque o mosquito da dengue, tá? A fêmea, ela gosta de lugar úmido e escuro. Tá? E os naturais, que eu digo, as plantas, as raízes das plantas, onde para o água acumulo e tem parede, tá? Eles podem ficar até 500 dias os ovos para eclodir. Daí um dia chega a água e fica aquela água ali por 3, 4 dias, já é o suficiente para que o mosquito se reproduza, a fêmea, né? Os seus ovinhos. Tá? E ela precisa do sangue humano para maturar os ovos. Tá? Ela se alimenta da seiva, mas o sangue é necessário para que haja reprodução. Como esse inseto coloca os ovos e os ovos ficam nas paredes por 500 dias, isso dá o quê? 1 ano e meio quase. 1 ano e meio quase, fica esses ovos parados até que um dia chegue a água. Porque a fêmea já sabe, ela tem uma percepção, né, que ali tem umidade, que ali vai ter água novamente. Sim. Então ela coloca, então ela é muito inteligente a forma biológica dela de conseguir a reprodução dela. Por isso que é muito difícil também a gente combater. Já até perguntei pro meu ex-marido como é que é o mosquito. Ele me ensinou que ele falou ali. Ele é assim, tem as pernecopia, é colorido, né? Porque para mim mosquito desses que morde, que invade é o mesmo da dengue, mas aí, né, diz que não é, né, é diferente desse, né. E a senhora tinha esse entendimento do perigo, que é realmente Esse perigo eu tenho, porque eu vejo muito televisão e estou sempre cuidando das flores, para te ver que tem um monte de flor, mas não é, se acharam água ali, mas dengue não encontraram, né, como eu te disse, no pote da cota, da aguinha da minha cocota que eu vi, mas aí então eu agora... Porque também tem direto. lugares que a gente nem imagina também, que daqui a pouco pode estar escondido, né? Com certeza, sim, não. Eu até na rua, se eu sair na rua, eu vejo um pote com água, eu já viro. A gente tem que fazer um olhar ao longo da semana, ou que seja 1 hora durante a semana inteira, né? A gente faça essa vistoria. E o que a gente busca muito, né? Ralos, a gente vê que telando o ralo, a gente evita desse um criador importante. Às vezes a gente também não olha para as calhas, né? As calhas estão entupidas e ali tem um reservatório bem importante, né? Que mantém por um bom tempo. As caixas d'água, não só com tampa, mas a tela milimétrica no ladrãozinho, né? Porque ali pode entrar o vetor e depositar as larvas dentro da nossa caixa d'água, inclusive. As piscinas de plástico que a gente usa no verão, o que acontece, né? A gente deixa às vezes num cantinho lá do pátio, mal dobrado, e a água da chuva até faz um criador importante. Os pneus, garrafa plástica, garrafa PET, né? Todas são questões assim, que a gente tem que destinar adequadamente, né? Tem que fazer um recolhimento junto ao DMLU, né? Ou levar nos ecopontos, porque às vezes está num cantinho ali do nosso quintal e a gente acaba não se apercebendo, né? E é o tempo suficiente para gerar uma infestação bastante importante ali perto de casa. E as bromélias também, né? Os agentes sempre apontam para a gente que é um ornamento bacana, assim, né? Na nossa casa, mas, né, tem que ter um cuidado todo especial. O agente Marcos explica como higienizar a planta. A bromélia, tá, é um dos grandes criadores de mosquito, tá, é de Egito, que tem parede e mantém água dentro. Tá. Daí vem um dia, chove, pum, bateu na parede, o ovo caiu, tá, leva uns 3 dias para eclodir, vira larva, mais 2, 3 dias, tá, vira pupa, mais 2 dias, 3, mosquito. Uma vez por semana, tá, vir com uma mangueira, dar um mangueiraço dentro dela, lavar bem ela, todas as axilas no meio, tá, que vai cair a água para fora e vai eliminar os ovos, ou se tiver larva também vai cair. Tá.
E além que a água da mangueira, da torneira, né, tem cloro. Daí facilita também. Com a chegada do frio, a tendência, segundo os especialistas, é de diminuição da infestação do vetor. No entanto, é importante que moradores fiquem atentos. Se você mantiver, né, depósito com água até dentro de casa, tipo as plantas que coloca, numa temperatura quentinha, e tiver o mosquito na área, como tão grande infestação aqui, tu vai ter um criador, vê se na área externa, tu vai ter um criador na área interna. Entendeu? E como eu falei que lá da geladeira, a geladeira mantém água quente, entendeu? E já pegamos até larva em banheiros, entendeu? Nos boxes dos banheiros já coletamos larva nas casas, no inverno, e de Aedes aegypti, né? E para realmente combater a dengue é preciso dos esforços em conjuntos de vários atores. E o Legislativo está aí contribuindo também, ou por meio de debates na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, ou também através de iniciativas. Uma delas, da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, que aprovou um projeto de lei sancionado pela Prefeitura que visa aí autorizar que os agentes de endemias possam realmente fazer as vistorias, vereadora. Eles reclamam aí que não estão conseguindo fazer, muitas pessoas não autorizam que eles entrem para realmente acabar com os criadouros. Com certeza, inclusive eu recebo muitos pedidos de ajuda de vizinhos que têm na casa do lado uma piscina que está sem utilização, que está com muitos focos e que as pessoas, sabendo que a lei foi aprovada e foi sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, ela precisa entrar em utilidade, né? Precisa ser executada, na verdade. O prefeito está terminando um decreto que está sendo colocado agora, está sendo implantado, para que esses agentes de endemia, porque o projeto diz o seguinte, diz que o agente, a vigilância sanitária notifica, visto o perigo iminente à saúde pública, seja público ou privado o imóvel, ele notifica através da vigilância sanitária. Se o proprietário não responder, ele tem mais 10 dias, ele notifica novamente e após esse prazo de 20 dias, 10 mais 10, o agente pode entrar, tem acesso a este pátio, não é a casa, é ao pátio, para fazer a limpeza, colocação de cloro na piscina, limpeza de vasos, de pneus, do que tiver que seja perigo para a saúde pública daquele entorno dos vizinhos. E esse valor, isso vai constar no decreto, esse valor será custeado pelo próprio proprietário no seu IPTU. Outra preocupação é o número de agentes de combate a endemias na cidade. Conforme a Vigilância em Saúde, atualmente 80 profissionais realizam esse trabalho na capital. Infelizmente o governo está dando uma certa confusão com a agente comunitário de saúde, porque muitos deles estão ganhando na justiça, né, um direito que foi conquistado há muito tempo, do concurso aí com relação ao IMS. E infelizmente o governo está confundindo. Já faz um bom tempo, isso é desde o início que surgiu, vamos dizer assim, o avanço do mosquito da dengue, vamos dizer assim, muitas pessoas aqui contraindo, já faleceu pessoas aqui em Porto Alegre e infelizmente o governo não está chamando os concursados. Nós vamos reforçar aqui que o governo tem que chamar ao mínimo os concursados, são 30 vagas. Na época, quando aprovado o projeto de lei, foi afirmado as 81 agentes, 81 vagas, mas no outro projeto de lei foi aberto 30 vagas para chamar mais 30 novos servidores. Mas o governo até então não se manifestou. Segundo alguns integrantes do governo que assessoram o secretário, iam chamar. Já fazem 3 meses e não chamaram. Eu acredito que teria que ter mais de 200, enfim, para dar um mínimo de cobertura para todos os bairros, né? Eu acho que a prefeitura, ao meu ver, a prefeitura tem que trabalhar mais a questão da conscientização. Como tem poucos agentes, então a prefeitura tem que trabalhar em cima da conscientização nos meios de comunicação. Eu acho que para alertar as pessoas, que nem todas as pessoas têm a consciência da gravidade que é o mosquito reproduzindo em todo o município.
Não precisaria de mais agentes para esse trabalho de fiscalização? Com certeza, inclusive nós temos concursos, né, vigentes que poderiam estar chamando, que é importante que chamem os agentes de endemia. E nós temos um projeto meu do ano passado que revogava os prazos de concurso durante a pandemia para que agentes e outros profissionais, servidores, né, que fizeram concurso pudessem ser chamados. Foram chamados 476 profissionais em diversas áreas. Hoje, com a queda da lei, da Constituição, da 173, a gente não consegue mais chamar, limitou. Então a gente precisa revogar essa lei, porque ela já cumpriu o seu papel, para que a gente possa abrir novos concursos e poder chamar ainda mais trabalhadores em todas as áreas. A gente tem tentado sempre aumentar essa força de trabalho, né, casando tanto a gente combate às endemias, a gente tem um número de 80 atualmente, com os agentes comunitários de saúde, né, que estão trabalhando em outros programas, enfim, mas no momento de maior preocupação com a dengue, a gente tenta apoiar esses dois grupos, né, para que eles trabalhem nos territórios. E não, efetivamente, é importante, né, que a gente tenha ampliação desse quadro, mas também é importante que o cidadão atenda, né, esses apelos que a gente faz assim para as comunidades, né, através da agente de endemia, mas através dessa comunicação ampla que a gente faz, assim, rádio, jornal, televisão. Desde o início do ano, as escolas municipais de Porto Alegre têm realizado um trabalho de conscientização com as crianças. Atividades lúdicas para fixar onde estão os focos do mosquito é uma forma de incentivar os pequenos a mudar os hábitos dentro de casa. Então, a gente sempre tinha um trabalho preventivo em relação a isso. E aí, na educação ambiental, eu sempre incentivei crianças pequenas a participarem do projeto, porque a teoria jovem educa jovem. E quando o pequeno educa o jovem, também parece que surge mais resultado. E outra informação importante, quanto menor a criança, melhor a questão da sensibilização, porque eles são investigadores, eles têm essa fase de querer mudar as coisas em casa, eles cobram da família. É a mesma coisa conscientização da separação do lixo, né? É a mesma coisa. Então, acho que é uma mudança também de comportamento da pessoa na sua casa, porque às vezes a pessoa tem uma planta lá na sua casa, ela não sabe que aquela planta junta água. Elas também estão nos córregos, nas áreas públicas, principalmente terrenos abandonados, mas o poder público não tem aquele programa de pulverização para poder matar o mosquito da dengue. Essa que é a verdade. Só o servidor público não faz nada, ou faz parte disso. Porque eles vão em loco, verificam, mas não é só as residências, me desculpa o governo. Hoje a gente tem mais de 100 focos de lixo em toda a cidade. Então não adianta tirar hoje quantidade que nem tiraram do Sambódromo para o Carnaval, 190 caminhões de lixo e no outro dia estava lotado de lixo, nos mesmos locais, nos mesmos focos. Então a gente precisa que a população se conscientize da importância de cada um fazer a sua parte. A dengue pode variar desde uma doença sem manifestação de sintomas até quadros mais graves como hemorragia. O primeiro sinal mais conhecido é febre alta, associada a dor de cabeça, prostração, coceira e também vermelhidão. Muita dor no corpo, muito cansaço, dor geral, a dor atrás dos olhos, que é um sinal clínico muito comum, pequenas manchas que a gente chama de petequias, tanto em humanos quanto animais, quando a gente vê pequenas manchinhas, né, como se fossem pequenos derrames sanguíneos assim ocorrendo por toda a pele, isso são sinais gerais de que uma doença transmitida, uma doença viral transmitida por mosquitos está presente, principalmente a dengue nesse momento. Então as pessoas devem tomar esse cuidado. Sentiu isso, procura ajuda médica antes de tomar qualquer medicamento. Fernando explica que ainda não há uma vacina no Rio Grande do Sul para prevenir a dengue. Ela está indicada em regiões onde a dengue já é endêmica há muito tempo. Por quê? Porque a vacina da dengue ela tem uma questão delicada com o fato de que ela é muito mais eficaz e mais segura em indivíduos que já tiveram contato com o vírus ao longo do tempo. Então, ela funcionaria como um reforço muito bom. Para populações como a nossa, em que uma percentagem muito pequena da população já teve contato com o vírus, para vocês terem uma ideia, a coisa de uns 3 ou 4 anos atrás, nós fizemos aqui na região uma busca de pessoas com anticorpos para dengue, encontramos apenas 12% dos indivíduos que já tinham tido contato com o vírus. O que acontece? Aí a vacina não está indicada. Aí a melhor via de prevenção
é realmente combater o mosquito. Conscientização. As pessoas precisam conscientizar que a doença é séria e que só depende do cuidado deles próprios. De 2015 para 2016, se a gente lembrar com aquele susto que todo mundo tomou com a Zika, a gente teve uma redução de 90% dos casos de dengue no país. Por quê? Porque, muito assustadas, as pessoas começaram de novo a cuidar da água que está no seu pátio, da água que, de repente, inadvertidamente está sem cuidado, até dentro de casa, muitas vezes. Então, a gente precisa estar atento. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Câmara por meio das redes sociais e também do site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.